Muito bom receber-vos aqui, Ivan Laranjeira e Otélio. Vamos conversar, vamos conviver, porque este é o espaço de convívio. Quando o ano termina, a moda moçambicana convivemos e as nossas conversas, os nossos encontros têm como objetivo também permitir que possamos conviver partilhando ideias. Ivan, bem-vindo, como é que estás? Obrigado pelo convite, está tudo bem. O ano vai acabar Yeah. e pronto, cá estamos. É hora das contas, não é? É verdade. É hora das contas. Verdade, é verdade. Exato. Otélio, como é que estás? Bem-vindo. Tens aí o microfone. Muitíssimo obrigado. Eu estou sempre bem. Yeah. Nós estamos muito felizes e orgulhosos pelo trabalho que vocês continuam a desenvolver, o Museu Mafalala, assim como o movimento Beira Street Art. Uma introdução para que os nossos telespectadores possam conhecer o movimento que representa, Otélio. Na verdade, como é que surgiu o movimento Beira Street Art? Qual é a vossa visão? Qual é a vossa missão? Beira Street Art é um movimento novo, constituído por jovens vibrantes da cidade da Beira. Este movimento surge no âmbito de uma oficina de arte que foi criada na Casa do Artista. Esta oficina girava em volta do muralismo, de pinturas em murais. Então estava lá convidado um artista urbano, cá de Maputo, o Afro Ivan. Okay. Então ele é que orientava a oficina, esta oficina de arte urbana. Em volta disso surge uma ideia que na cidade da Beira, na altura foi um período pós-Idai. Então as paredes estavam todas acinzentadas, praticamente tudo estava destruído. Pois. Então, através desta oficina de arte que estava sendo realizada na Casa do Artista, é que surgiu essa ideia de, através da pintura, nós artistas, criarmos um movimento artístico que visa dar mais vida às paredes que estavam acinzentadas. Ressuscitar as paredes. Ressuscitar, exatamente. Melhorar o ambiente visual da cidade da Beira, de alguns bairros. Então, foi a partir daí que achamos melhor criar o movimento Beira Street Art, que surge a partir de Maputo Street Art, que é um movimento que já existe cá em Maputo. Uma inspiração, não é? Uma inspiração muito importante para vocês. Digamos, sim, é uma inspiração, é a nossa base, é o alicerce a partir do Maputo Street Art, onde é um movimento que é liderado pelo Afro Ivan, criou-se o Beira Street Art. Então, a oficina na altura era composta por 11 artistas, mas surgiram alguns artistas, somente por volta de 3 artistas, que se uniram e começaram a pintar nos bairros. Então, agora estamos a falar de 3 anos de existência do Beira Street Art. Então, o nosso maior propósito é dar esta visibilidade à arte urbana, nas zonas urbanas e suburbanas, neste caso. Então, este é o nosso maior objetivo como artistas da cidade da Beira. Muito bem. Levar a arte para as zonas, para os bairros. Permitir um maior acesso, não é? Maior acesso, exatamente. Exato. Faça essa ponte. Ivan, acho que o condão central do Museu Mafalala vai se circunscrever nessa ideia de tornar a arte mais acessível, mas, sobretudo, questionar e preservar aquilo que os espaços suburbanos têm a oferecer a partir da sua história, a partir do seu património tangível e intangível. E este cruzamento é interessante, né? As experiências da cidade da Beira através deste movimento que se preocupa com o espaço e se preocupa também em tornar a arte mais acessível para todos. É interessante porque vemos e notamos dentro do fundo da visão do Museu Mafalala este mesmo horizonte. O que isto revela do ponto de vista da necessidade das nossas cidades de assumir o espaço suburbano, um espaço com maior voz, uma voz mais ampliada, quando falamos sobre cidadania, uma cidadania que reside a partir da arte e cultura que estes espaços oferecem? Bom, é uma pergunta muito pertinente, porque de facto grande parte dos espaços periféricos não participam na vida artística do país, sob o ponto de vista daquilo que são as plataformas oficiais ou mainstream. E por outro lado, são essas mesmas periferias que alimentam este mainstream, são as histórias da periferia, são os artistas da periferia, é a periferia a primeira a consumir os produtos artísticos e tudo isso. No entanto, quando chega a hora de devolver essa periferia, há sempre um bloqueio, há sempre uma ausência de infraestruturas, há falta de investimento e todas essas nuances
que acabam prejudicando esse processo. Entretanto, acho que a natureza humana é sobretudo de resiliência e nesses mesmos espaços vão brotando novos projetos e novas iniciativas que reconstituem essa dignidade a esses espaços e que discutem de outra forma aquilo que são os temas candentes do que vai se passando nessa mesma cidade, porque a cidade é feita pelo cidadão, é o residente, é aquela pessoa que está ali todos os dias que cria essa dinâmica. Acho que é interessante, sobretudo, pensar o Beira Street Art também nesse sentido, que conecta diretamente com as narrativas locais, que empodera e que cria uma requalificação até certo ponto aos espaços. Estava a falar aqui o hotel do caso do Idá e como a cidade andava cinzenta, e com esta cor dá um outro toque, dá um outro ar àquilo que é a perspectiva dos espaços que nós habitamos. Mas sobretudo também trabalha o ambiente, trabalha a segurança, trabalha a estética, não é? E acho que é extremamente importante este tipo de ação, porque cria igualmente uma galeria a céu aberto em espaços que normalmente não têm acesso às galerias. Em espaços que, de certa ali forma, a arte à espera, está ali exposta para todos, não é? E o processo, acho que o processo é ainda mais interessante. O hotel depois pode testemunhar ou confirmar isso, mas no meu ponto de vista é precisamente a pintura, o processo de fazer o mural, porque está ali a comunidade, é um processo participativo, a incentivar o artista, quer dizer, e até a inspirar, né? E a inspirar de certa forma. Há muita criança nos nossos bairros. As histórias vão acontecendo enquanto o processo criativo decorre. Precisamente, e depois já sempre uma ideia, olha, podemos pôr mais não sei o quê, ou faltou não sei o quê. Então estes símbolos que estão associados diretamente à comunidade são fundamentais porque realmente permitem essa participação. Mas é claramente olhar para os vossos percursos como entidades, as vossas organizações, percursos muito baseados em potenciar, intensificar o papel da arte na transformação social, na construção de lugares melhores, espaços melhores, na valorização das narrativas locais. Eu quero ouvir as vossas experiências a partir da cidade da Beira. Otélio, conta-me, como é que sentes que Beira Street Art está a ter impacto na cidade da Beira? Impacto ao nível micro, claramente, que esperamos que tenha um impacto muito grande, mas ao nível micro, aquilo que vocês conseguem ver, que impacto está a ter? Não impacto porque as pessoas estão a perceber o sentido da arte, mas como é que isto está a mexer com as pessoas? Na periferia é lá onde surgem muitos talentos, é na periferia onde existem várias narrativas. Então, através das nossas pinturas, nós buscamos a convivência, aquilo que a sociedade, o bairro existe, que o bairro produz, e transformamos isso através de pinturas. As histórias, vocês veem as histórias, estão ali as histórias, vocês transformam essas histórias em obras de arte. Uhum. Então, o impacto que as pessoas veem quando apreciam as nossas obras e se espelham naquilo que são as suas atividades diárias é muito grande. Não são apenas paredes, é também um conjunto de espelhos, é um espelho que está ali, na verdade. Exatamente, nós surgimos como um movimento inspirador, como dizia, né? Através da população, aquela senhora que está a passar para ir comprar seus produtos, quando passa pelo bairro vê lá uma pintura, então aquilo é inspirador, é como se a gente estivesse a desenvolver o bairro, os ditos bairros esquecidos, a periferia, então ser visto como um ponto de futuras atrações turísticas. Então está tendo um impacto muito positivo as pinturas que a gente está fazendo na cidade da Beira. Okay. Ivan, sobre impacto, um momento para especificamente medir o impacto do trabalho do Museu Mafalala a partir da experiência recente no âmbito do projeto ProPaz, um projeto preocupado com a questão da pacificação dentro do contexto do DDR, e que tem como um bloco muito importante de atuação à cultura. Muito relevante esta conversa quando se fala de pacificação em Moçambique, não se olhar apenas para as outras áreas e se ignorando por completo a questão do papel da cultura para que isso seja possível. Fale-me da experiência também de levar a mensagem, as visões e a missão do Museu Mafalala para a cidade da Beira, ou para a província de Sofala, província de Tete e Manica, onde o projeto teve uma forte intervenção. Aliás, o projeto foi implementado precisamente nestas três províncias de Moçambique. Bom, primeiro dizer que
A cultura é um aspecto muito importante neste processo de guerra e paz, não é? Porque é o principal determinante muitas vezes para que inclusivamente haja a guerra, não é? Hoje vemos questões raciais, questões étnicas, tribais, que estão na origem das guerras, e automaticamente, quando vemos a coisa nesse prisma, estamos a ver efetivamente as diferenças culturais entre um povo e o outro, e este é o mesmo elemento que mais tarde ajuda na reconciliação, ao termos as artes performativas, mensagens, poemas, obras literárias que vão refletir todo esse conjunto, mas sobretudo a nossa cultura inata, né? A cultura de ser moçambicano, a maneira de ser, de estar, os nossos hábitos e costumes. E este é um aspecto, novamente, que digo que é o que determinou fazer o ProPaz, porque efetivamente a cultura representa muito do nosso ser e é a cultura que vai definir ou não a manutenção da paz. Relativamente já à questão, acho que o nosso trabalho foi um trabalho sobretudo de unir a partir das artes o Moçambique e fazê-lo de forma criativa. É verdade que cobrimos apenas uma porção do país, a zona centro, a província de Tete, Manica e Sofala, mas foi uma experiência riquíssima. Uma miniatura. Uma miniatura daquilo que é Moçambique, Moçambique, né? Mas mesmo assim com uma forte carga emocional no processo, porque fomos buscar artistas de várias partes e colocámos a trabalhar nesses mesmos lugares, umas vezes em Maputo, outras nas províncias mesmo e nos vários distritos abrangidos pelo conflito que deu origem ao DDR. Pois, portanto, do bairro da Polar Nascimento a Mucumbura. Exatamente. Então, todas essas diferenças, estas nuances, sentia-se inclusivamente na própria vegetação, nos relevos geográficos que a gente vai encontrando ao longo do país, na língua, na comida, no clima. Quer dizer, é toda uma série de aspectos que influenciam e impactam e que fazem com que este projeto tenha sido de facto bastante gratificante, mas sobretudo mostrou aquilo que era o sentimento do moçambicano em relação à paz e à valorização que dá a essa situação de estabilidade no país. Pois, como é que isto também impactou o curador? Foi o curador, por exemplo, de uma exposição itinerante que circulou por esses lugares todos, a cidade de Tete, foi a cidade da Beira, uma passagem por Manica, depois aqui a Maputo. Como é que foi isto? Como é que isto impactou a visão do curador? Bom, eu penso que foi para todos nós um momento ímpar. Em primeiro lugar, foi a primeira vez que o artista, o Gonçalo Mabunda, expôs fora da cidade de Maputo, fora da capital, e pela primeira vez conseguimos fazer essa exposição de forma itinerante, a passar por essas cidades todas, Tete, Chimoio e Beira, e senti que temos um país que é totalmente diferente, tem nuances diferentes para cada espaço, para cada território. Acho que isso também define a qualidade do público e a quantidade do mesmo público a participar nas nossas ações, mas ao mesmo tempo vi um público muito ávido, muito sedento de arte, e perceber a arte a partir de outras disciplinas, não é? Não apenas o performativo, e em muitos casos é a música que mais se destaca, mas perceber uma exposição, perceber o alcance da mensagem que uma peça de arte transmite, não é? Acho que esse foi um trabalho de muito impacto e de criar admiração mútua nas reações, tanto da parte da curadoria e do artista, assim como da parte de quem estava a apreciar e do público no geral. Em cada espaço, uma realidade muito própria. E acho que um aspecto ainda mais interessante é que este processo foi revelador do papel pedagógico que a arte também tem e transmite, quando estamos a trabalhar com turmas, tanto de nível primário, assim como de nível universitário. Então, há toda uma mensagem, há todo um aprendizado que se transmite para esse público a partir dessas várias dicotomias de experiências que o artista pode apresentar. E finalmente senti um déficit muito grande em relação a infraestruturas culturais existentes no país, e como cada uma dessas cidades também padece do mesmo problema, que é a falta de uma política para a cultura, a falta de uma política, não, de uma postura
municipal para a cultura e que possa efetivamente funcionar no sentido de criar plataformas de desenvolvimento, não só para a prática da arte, dos artistas, mas para uma maior cidadania no espaço e no território que essa cidade ocupa, não é? Então temos desafios a nível básico, de falta de galerias, por exemplo, falta de curadores que possam fazer uma programação e que possam efetivamente levar a qualidade dos artistas para outro nível, não é? Otélio, acho que é interessante esta partilha do Ivan quando olha para as alternativas que sempre aparecem ao meio dos projetos e obrigam aos produtores, aos gestores, aos artistas a serem mais criativos para até aproveitar os espaços. Eu acho que o vosso exemplo com Beira Street Art é também esta revolução de criar galerias na rua, né? São autênticas galerias. Eu queria te ouvir um pouco a falar sobre isto. Como é que o exercício de propor obras de arte na vertente street art, como é que isto também acaba por constituir um exercício de ativismo ao nível do vosso trabalho? Sentem que isto é um ativismo que, de certo modo, também questiona a questão dos espaços, das políticas municipais, para que se crie essa estrutura profissional e adequada para a prática artística nas nossas cidades? Ok, assim, ser artista implica você ser um ativista, porque tens que ter um olhar muito atento para as situações da sociedade e do país. Então, nós como artistas contemporâneos também temos esse olhar crítico pelas coisas que acontecem na sociedade. Então, através deste movimento que nós criamos, Beira Street Art, que não só buscamos embelezar ou melhorar o ambiente estético através de cores, buscamos temas também que refletem, que buscam a reflexão. Olhamos para a realidade moçambicana e criamos ilustrações que levam a comunidade ou a sociedade a olhar para aquela imagem e refletir sobre aquilo que acontece no dia a dia. Está ali a vossa opinião sobre a cidade da Beira, sobre Sofala, sobre o país, de certo modo? Sempre estão lá patentes nas paredes a nossa opinião, aquilo que são os nossos sentimentos, sobretudo quando aparece principalmente a ideia da Propaz, que nós recebemos de braços abertos. Foi um dos grandes desafios que a gente teve em transformar uma parede com uma mensagem que revelasse, ou seja, que mexesse um pouco com a sensibilidade das pessoas que olham para aquela imagem. Então, a Propaz chegou numa altura em que a cidade da Beira precisava também dessa reflexão. Então, foi uma grande experiência que nós tivemos na altura. E, sim, nós... E no Propaz em particular, do ponto de vista de uma melhor compreensão da vossa missão, daquilo que vocês podem desenvolver como movimento Beira Street Art, como é que foi um aprendizado muito importante? Como é que foi um momento importante e revelador a vossa experiência no Propaz? Com a Propaz nós tivemos a oportunidade de interagir com o pensamento e discutir ideias de vários artistas, porque estavam lá compostos alguns artistas da província de Manica e de Tete e de Maputo, obviamente. Então foi um momento de muita reflexão, de discussão de ideias, de criação de protótipos, como construir um perfil artístico, onde isto acabou culminando com uma pintura em mural que revelasse sobre a paz. Então foi uma experiência muito gratificante para nós como artistas do Beira Street Art, porque a cidade estava sedenta realmente de imagens que abordassem temas que têm a ver com a paz e conflitos. Ivan, uma experiência aqui também é sobre o processo todo de seleção dos artistas e o trabalho coletivo. O vosso trabalho como curadores, produtores, gestores e versus a questão da criatividade. Quais eram os vossos limites? Até onde podiam ir, até onde não podiam ir, para que o artista também pudesse exercer a sua criatividade, porque acho que é interessante quando um projeto abre esse espaço para que os artistas possam criar, mas sem que os termos de referência condicionem
o trabalho de liberdade que é característico de um artista? Acho que a graça de ser artista é precisamente essa, é poder contornar estas situações de forma criativa, sem prejuízo de qualquer das partes interessadas, não é? Agora, o que eu acho que foi realmente um desafio importante foi, de facto, a seleção dos artistas. Em primeiro lugar, porque sinto que não há uma conexão entre os vários pontos ou cidades do país que revelem a ideia do que se passa efetivamente na cidade da Beira ou no Chimoio ou em Tete. E estando em Maputo, somos nós muitas vezes a passar informação e muito poucas vezes os outros a darem-nos a informação. Então não se sabe muito bem e sinto que há um trabalho que é necessário fazer no sentido de visibilizar mais os artistas localmente e termos a noção do que está a acontecer sob o ponto de vista artístico neste momento nos vários espaços. Precisamos de um melhor mapeamento, é isso? Eu sinto que sim, não digo que seja mapeamento como tal, mas a visibilização desse produto existente, porque localmente as pessoas conhecem-se. Vais para a Beira, automaticamente constrói-se uma rede a partir de uma pessoa, não é? E isso vai se repetindo um pouco por todas as cidades do país, mas o que eu sinto é que essa visibilidade local tem que sair para uma escala maior, para uma escala nacional, que permita a qualquer um identificar com facilidade serviços de produtores, serviços de galerias, serviços que artistas ofereçam e por aí vai, né? Então, para mim, esse foi um grande calcanhar daqueles e acho que funciona, essa mesma dificuldade acontece também a nível da região. Nós sabemos quem são os artistas no Zimbábue, no Malawi, não sei o quê, e é difícil depois pensar redes regionais a partir dessas plataformas ou mesmo concorrer para fundos ou outras questões, né? Então, sinto que esse foi um aspecto muito importante em todo o processo. Segundo, eu acho que nunca foi nossa intenção ensinar a desenhar. Não. Os artistas já automaticamente tinham este talento natural, sabiam fazer os seus trabalhos, representar pessoas e formas, mas é um aspecto que no nosso ponto de vista é muito pouco debatido, é a questão da teorização dos conceitos associados às artes que nós fazemos. Por que estamos a fazer? Como vamos fazer? O discurso por detrás. Todo este discurso filosófico que é importante para fazer uma obra coesa, coerente e que represente, sobretudo porque também pensamos que estas obras, de certa forma, atingem uma dimensão monumental e de simbologia muito grande, que as pessoas se revêem nelas, né? Imagina um Reinildo na Munhava, um mural do Reinildo na Munhava, quer dizer, o impacto que tem isso, né? Então todas estas questões estão associadas a esse sentimento e muitas vezes nós descuramos e sentimos que os artistas têm poucos argumentos para fazerem valer a sua obra e para que ela de facto possa vingar no contexto da sociedade em que nós estamos inseridos. Então estes foram os pontos que nós usamos como base para pensar uma curadoria que fosse transversal, que fosse abrangente e que pudesse também complementar os artistas uns aos outros a partir do uso de várias técnicas, mas sobretudo também colocá-los numa posição de negócio e que possam também elevar o seu nível profissional a partir dos portfólios, da estruturação daquilo que é o seu currículo. Okay. Otélio, como é que isto também é uma preocupação para vocês, como movimento Beira Street Art, a ideia de saberem porque é que estão a desenhar e o que é que estão a desenhar, como é que fundamentam e argumentam o que estão a pintar. Isto vos preocupa? Começam a debater sobre isto? Ou este é um assunto que ainda não é um assunto para vocês? Nós debatemos sobre os assuntos que a gente leva para as ruas, porque tem alguns assuntos que são sensíveis ao público e nós não podemos retratar. Então, como artistas, nós antes de fazer qualquer produção, a gente senta e discute em função daquilo que a sociedade pretende produzir. Pois. E vocês vêm dessa base histórica sobre a arte de rua, né? Que era sempre, agora menos, mas a conotação histórica em relação à pintura de murais nas ruas, no espaço público, que muitas vezes foi vista como um tipo de intervenção ilegal, enfim. Aliás,
os conservadores mais puritanos de arte de rua consideram que tem que ser uma abordagem legal. Há quem abandona street art porque em alguns contextos legaliza-se o exercício da arte de rua e os puritanos entendem que perde-se a essência quando é formal, quando é oficial. Então, eu queria ouvir um pouco isto, né? Como é que esta umbrella do passado também acaba por vos estimular a pensar cada vez mais em construir um argumento, discutirem a teoria do que vocês estão a pintar, de exercer, de construir um discurso sobre o que vocês estão a pintar. Exato. Eu acho que a ideia do street art, quando há um financiamento bem organizado, surge uma coisa bonita. Aqui diferenciamos a arte de rua com o vandalismo. Eu acho que o vandalismo, a pichação, são questões que não se alinham com os nossos princípios. O vandalismo e a pichação, dizia, não se alinham com os princípios de arte de rua. É claro que a arte de rua tem essa essência da liberdade do artista expressar aquilo que quer, aquilo que pode. E deixar mensagens. E deixar mensagens críticas e um sociais. espírito um pouco radical, às muito vezes. Radical, sim. Mas o nosso princípio como um projeto, não, como um grupo, Como um movimento. um movimento artístico de jovens, nós tentamos nos distanciar um pouco da ideia de que a arte de rua é pichação. Nós sentamos, planeamos, procuramos sempre organizações que possam nos financiar. Só desta forma a gente pode estar mais... Ou seja, a ideia é quebrar um pouco esta ideia de que a arte de rua é só para pichar paredes, sujar paredes. Sujar paredes e a marginalização. Então, nós temos uma vantagem na cidade da Beira, porque é uma coisa nova. Agora que está a ganhar... São pioneiros vocês desta abordagem na cidade da Beira? Da abordagem de arte de rua, somos os pioneiros. É o segundo maior movimento depois de Maputo. Então, temos esta vantagem porque a aceitação está sendo muito diferente. É uma coisa nova. Tudo que é novo e se é bom, as pessoas aceitam de bom grado. E agora, devido a esse nosso engajamento com a arte, estamos a ganhar alguns parceiros, alguns patrocinadores. Tem instituições que agora abraçam os artistas na cidade da Beira. No princípio, tínhamos dificuldade na aquisição das tintas, por exemplo. Mas agora já temos a Cine que entra também com este apoio. Isso dá para entender que a arte de rua não é vandalismo. Estão em consolidação, Estão em o que é muito bom. consolidação, sim. Pois. Estamos quase a terminar a nossa conversa, temos 12 minutos pela frente. Ivan, é também um espaço este, de através de projetos como o Propaz, colocar a arte num lugar relevante como um espaço de consulta, a arte, a cultura como um lugar de consulta, para influenciar decisões mais informadas. A arte exige uma cadeira de relevo nos fóruns de decisão e quer influenciar decisões, repito, decisões informadas. Tem essa impressão de que projetos como Propaz podem finalmente, nem que seja uma visão romântica esta que estamos a ter, mas projetos como Propaz podem finalmente contribuir para que a arte tenha esse lugar no pódio? Absolutamente. Sinto que são projetos destes que trazem aos lugares cimeiros as ações artísticas e culturais no país, mas sobretudo a valorização da nossa própria cultura. Estamos a falar muito aqui na ideia das narrativas. O país precisa de se reinventar neste momento, precisa ter uma nova narrativa, e isto é possível a partir da arte. A arte tem chamado a atenção para vários desafios que o país enfrenta, então é imprescindível que a arte, a partir de projetos como este, ganhe uma outra dimensão. Eu sinto que se criou aqui, sobretudo, redes. Hoje temos o Hotel aqui em Maputo, amanhã estamos na Beira e por aí vai. E isto vai surgindo, vai criando um novo movimento, né? Sobretudo na juventude, e que começa a perceber mais o seu país, começa a perceber os vários Moçambiques existentes num só. Então, sinto que novamente é responsabilidade, mais do que os projetos contribuírem, é responsabilidade dos projetos garantir que a cultura seja respeitada e que a arte seja levada ao nível mais alto, sem dúvida. Otélio, ao nível da cidade da Beira, como é que sentem a relação entre o movimento Beira Street Art
e outros movimentos de arte, não só de street art, naturalmente, até disse-nos aqui que vocês são pioneiros na cidade da Beira, os movimentos literários, movimentos ao nível da música, como é que estão integrados na cena artística e cultural da cidade da Beira? Sendo honesto, Estão excluídos. a arte na cidade da Beira está um pouco tímida ainda por enquanto. E nós do movimento Beira Street Art, o nosso grande ponto focal é pinturas em murais. Então temos como um sonho de poder unir outros movimentos, unir-se com outros movimentos literários, músicos, assim, quem sabe desta forma os artistas possam discutir mais ideias, possam se unir, fazer este intercâmbio de, não sei, das artes na cidade da Beira. Okay. E nós temos como inspiração a história do Museu Mafalala, que o Manivan, quando ele explicava como é que surgiu o Mafalala, Museu Mafalala e a associação. Então aquilo para nós foi como se fosse um pontapé de saída, uma inspiração, uma luz de nos fazer acreditar que não, é possível sim, porque na cidade da Beira também temos muitos bairros que precisam dessa intervenção artística. E Mafalala também foi um dos bairros que formou um bairro abençoado, como eu posso dizer. Tem muitas figuras, muitas estrelas que surgiram desse bairro. E através do Museu Mafalala tornou-se um ponto de atração turística. É como se fosse um bairro histórico. É como se fosse, não, é um bairro histórico, né? É um bairro histórico. Isso não se difere tanto com alguns bairros como Munhava, na cidade da Beira, também formam muitos talentos. Temos o Reinildo, que é um dos grandes ícones que partiu da Munhava. E em algum momento... Dito Felipe, sim. Grande abraço ao Dito Felipe. E parece que são bairros esquecidos, que não há aquela intervenção como nas grandes cidades. Então, se a gente como artista começar a fazer intervenções nesses bairros, acredito que podemos chamar mais a atenção das autoridades, podemos, através das nossas ações, tornar aqueles locais como um ponto de atrações turísticas futuras. Então, este é um dos nossos também, um dos principais objetivos que a Beira Street Art tem, que é de transformar os lugares ditos esquecidos em pontos de atrações turísticas através da arte. Queremos também ter um centro cultural na Munhava, por exemplo, onde Goto, o Museu da Munhava, o Museu de Goto, assim como surgiu a Mafalala. Então, o Museu Mafalala é uma inspiração muito grande para nós como artistas. Representa muito para vocês. Representa para a gente e é um desafio que a gente tem. Uau. Isto é um compromisso muito grande. O Museu Mafalala começa a inspirar movimentos fora de Maputo. Estamos a falar aqui a ouvir o Otélio em discurso direto, em bom som, mas provavelmente isto ficou também durante a vossa passagem pela cidade de Tete ou Chimoio. O que isto impacta no vosso compromisso, Ivan, com o museu doravante? Bom, acho que novamente o museu é uma infraestrutura que tem várias funções. E uma delas é precisamente esta perspectiva educacional, pedagógica. E acho que se inspira é porque estamos a fazer bem, é porque estamos a transmitir também para um público preparado para receber essa mensagem, aquilo que é o nosso trabalho. Então, sentimos em primeiro lugar um orgulho muito grande. Isto acresce a nossa responsabilidade de manter o standard, de entregar sempre aquilo que é o património cultural e a história do bairro da Mafalala, mas do país no seu todo, não é? E este é um exercício também que discute questões profundas como as oportunidades para os jovens, emprego, o turismo, a cultura e sobretudo, qual é o país que a gente quer. Então, sinto que a partir de uma ação pequena, comunitária, tivemos a capacidade de impactar o país. E acho que esse é um grande feito e continuamos a partir destas pequenas ações a conectar com vários polos e a trazer a Mafalala para um conhecimento mais abrangente no nosso país, de modo a que efetivamente as comunidades possam ser as principais protagonistas da sua narrativa. Pois, estamos a terminar o nosso programa, a nossa conversa. Otélio, para ti 2025, quando olhamos para o país do ponto de vista de cultura, qual é a melhor descrição para narrar 2025 em termos de produção artística,
valorização, presença das artes ao longo deste ano? Como é que irias descrever? 2025, no panorama artístico na cidade da Beira, no meu ponto de vista, foi muito significativo para mim. Primeiro porque foi o ano que produzimos mais murais e tivemos mais associações que se uniu ao grupo. E um dos pontos também focais foi a criação daquele mural gigantesco da Propaz. E agora, só para fechar com chave de ouro, estamos no festival Maputo Street Art. Exato, é o que vos traz a Maputo, né? É o que nos trouxe a Maputo. Então, é um ano muito produtivo para a gente, neste panorama artístico, claro. Exato, Então, exato. Nada a reclamar. Nada a reclamar, né? É preciso trabalhar. Ivan Laranjeira, se tivesses que descrever o 2025 no capítulo das artes e cultura de 2025, o que dirias? Diria que foi um ano atípico, foi um ano marcado por um início um pouco conturbado e isso afetou a arte, mas agora fecharmos em grande apoteose, né? Temos um número de eventos e de ações e projetos a decorrerem já mais para o fim do ano e a mostrar essa capacidade criativa que existe no país. Sinto que vamos gradualmente chegando àquele estágio que nós pretendemos, que é de mais condições e mais colaborações e sobretudo de exportar mais o nosso produto cultural de Moçambique para fora. Continuo a achar que há uma necessidade de termos maior participação municipal, não só em Maputo, mas em todo o país, e que o município comece a assumir mais as suas responsabilidades, como também um agente cultural. E depois sinto que há necessidade de ter maior mobilidade, que os artistas possam viajar mais dentro do próprio país e criar-se plataformas e estruturas que possam receber. Fazendo tudo isso, o ano seria ainda melhor do que já foi. Sem dúvidas. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Festas felizes, que 2026 seja um ano melhor, mais produções, Obrigado, mais murais e mais encontros que nos permitam falar das artes em Moçambique. O nosso muito obrigado aos nossos telespectadores. O mercado criativo de hoje termina mesmo por aqui. Não se esqueçam, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até quinta-feira. Um abraço.